Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estamos ao vivo aí pelo Facebook, pelo Instagram hoje. Tivemos um problema com o computador e o computador não quer ligar. Depois eu vou ter que dar uma olhada, ver o que aconteceu, mas vamos fazer a live pelo Instagram e pelo Facebook, amém? Então já seja bem-vinda, irmã Grazi, missionária Grazi, nosso amado irmão César, seja bem-vinda. Gabi, pelo Insta, seja bem-vindo. Aleluias. Glória a Deus. Vamos deixar o povo chegar e entrar. Eu estava pensando em pôr uma canção, mas o computador não ligou. Aí fica mais complicado a gente colocar uma música, uma adoração para a gente iniciar a live dessa noite, amém? Você que vai entrando, vai compartilhando, convide pessoas para assistir, abra a sua sala de vídeo se for necessário, mas o importante é que a gente venha alcançar vidas. Você pergunta assim, pastor, você quer alcançar vidas no sentido de muita gente assistindo? Não, querido, eu quero que o evangelho seja anunciado, amém? Não tenho pretensão de ser um showman. Nós queremos que o evangelho seja anunciado. Então todos vocês que já estão entrando aí serão abençoados com a palavra e Deus vai fazer maravilhas na sua vida, amém? Algumas pessoas já estão entrando aí e não está mostrando para a gente aqui o nome de quem está entrando, mas algumas fotos eu reconheço. Irmã Sandra, tio Marcos, né? Sejam bem-vindos aí. Algumas fotos eu não consigo reconhecer, mas vamos entrando. Enquanto isso, eu gostaria de estar orando com vocês, amém? Então, se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse momento na Tua presença, essa adoração, esse tempo no qual o Senhor tem separado para nós, um tempo de ministração, um tempo de cura, um tempo de graça. Senhor, em nome de Jesus, desde já começa a trabalhar no coração dos Teus filhos e de Tuas filhas que nos acompanham nessa noite. Que o Senhor possa ministrar sobre eles aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações e que possa completar a Tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus é o que oramos e agradecemos. Amém? Glória a Deus. Gabi, seja bem-vinda. Vou pedir algo. João, você tá aí, João? Me empreste seu celular. Você está usando o celular? Bota uma música pro finalzinho, pro pai. Bota Yeshua do Casa Worship, ok? Para no final nós estarmos orando. Bom, queridos, a palavra dessa noite, Diego, seja bem-vindo. A palavra dessa noite, eu disse na postagem, quem quisesse trazer uma caneta, trazer papel para estar anotando. Então, quem quiser anotar aí, seu primogênito aí da live, anotar pra gente o tema dessa live hoje é: santidade consiste em deixar as sandálias. Santidade consiste em deixar as sandálias. Amém? Minha mãe Rosinha também entrando aí. Paz. Aleluia.
Valdinei também está na live. A Gabi aqui avisando pra gente. Glória a Deus pela vida de cada um. Aleluia. A santidade consiste em deixar as sandálias. No domingo eu falei para a igreja que o tema era... O César já até botou o texto. Falei que o tema era sobre ser príncipe no palácio. Na verdade, esse é o encerramento da mensagem. Amém? Mas o texto de Êxodo 3, 4 e 5, como o César, foi o primogênito da live, aí botando o texto pra gente, o tema e o texto. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 4 e versículo de número 5. Se você não tem muita intimidade com a Bíblia, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, depois Êxodo. E o texto fala assim para nós. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Eu estou lendo 3 também, tá? Versículo de número 4, que é o versículo que nós propusemos aí. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Versículo de número 5. E disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Querido, preste atenção. Eu estava para dormir essa noite e não sei o que tem acontecido, que eu gerei um hábito de eu vou ao banheiro e eu estou de chinelos, né, de sandália, de chinelos, né? E tomo meu banho e quando saio do banheiro eu tiro o chinelo. E há uma frase que eu tenho ouvido esses dias bastante, que é tudo fala. E eu me lembrei de uma frase que eu falava um tempo atrás, que eu dizia que tudo que não é natural é espiritual. E olhando para os chinelos no banheiro, eu tinha acabado de deitar na cama. Aí minha esposa falou assim: deixou o chinelo no banheiro de novo. Eu falei: verdade. E aí o meu olhar para dentro do banheiro não era mais um olhar natural, mas um olhar espiritual, e Deus ministrou ao meu coração algo que é o que eu quero compartilhar com você hoje. E aí eu me perguntei, Deus ministrando ao meu coração, por que nós andamos de chinelos? Bom, para não sujar os pés, né? Essa seria a resposta mais lógica. Porque os pés tocam o chão que está sujo. Então, por que tomamos banho? É porque algo em nós está sujo. E quando alguma coisa em nós está suja, tudo está sujo. Então, por exemplo, se você tomar banho e sair com seus pés descalços pela rua, você voltando a uma necessidade natural de tomar banho e lavar o corpo inteiro, mesmo que somente os seus pés tenham se sujado. Então, nós colocamos os chinelos ao sair do banheiro para que quando a gente tome banho, nós venhamos a permanecer limpos, porque os nossos pés é o primeiro lugar a tocar algo que está sujo, né? Então, eu me lembrei do texto de Apocalipse, capítulo 22, lá no versículo de número 11, ele diz assim pra gente, olha: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Em algumas versões diz: e quem é limpo, limpe-se ainda. Então, o que naquele momento, olhando os chinelos que eu havia deixado no banheiro,
Deus estava ministrando ao meu coração? Que quando nós somos lavados, nós temos um compromisso em cuidar para que não nos sujemos. Então, aquele que está limpo, limpe-se ainda, né? Então, você toma banho e aí você começa a secar-se com a toalha e a gente, às vezes, cria o hábito de esfregar a toalha no corpo, né? Mas você acabou de tomar banho, está esfregando a toalha no corpo? Sim, para que você se limpe ainda, para que você possa permanecer limpo. E aí você calça os chinelos, né? Sai do tapete do banheiro, do pano que você bota na porta do banheiro, não sei. Você calça os chinelos ou sandálias, seja lá o que for, para que você permaneça limpo. Então, a santidade é algo que você, quando tem uma parte do seu corpo contaminada, todo o resto está contaminado. Então, nós olhamos que a santidade é um caminho que deve ser trilhado. Então, para a gente trilhar esse caminho, a gente percebe algumas coisas no texto do qual nós estávamos fazendo a leitura inicialmente, Êxodo, capítulo de número 3, versículos 4 e 5. Para que você compreenda este texto na íntegra, Moisés, ele era príncipe no Egito, ele foi criado no palácio de Faraó, e Moisés, de repente, então, ele vai visitar os seus familiares, porque ele descobre que ele não era um egípcio, ele entende que não era um egípcio, mas ele era hebreu, e os seus irmãos eram escravos. E tendo ido visitar os seus irmãos, Moisés encontra um egípcio agredindo um judeu, e Moisés acaba matando aquele egípcio. E pela lei do Egito, quando um homem que não era egípcio entrasse em disputa com um egípcio e o matasse, ele era passível de morte igual. Então, se Moisés matou aquele homem, ele também deveria morrer. E aí o que acontece? Moisés esconde o corpo e foge. E quando Moisés foge, ele foge para o deserto e vai na direção da cidade de Midian, onde quando ele chega a uma fonte, ele encontra então ali em Midian as filhas de Jetro apacentando as ovelhas, e elas então levam Moisés para casa. E Moisés passa 40 anos, se casa com uma das filhas de Jetro, e Moisés, ficando em Midian, melhor dizendo, ele vira pastor, começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. Até que um dia uma das ovelhas que ele estava apacentando se perde, e ela vai até o lugar que é um monte chamado de Monte Horebe, ou conhecido como Monte de Deus. E naquele lugar, Moisés tem um encontro, e ele entrando em uma das cavernas que tem no monte, ele percebe que havia uma sarça, e esta sarça queimava. A sarça é uma espécie de vegetação que não produz folhas, senão galhos, muito comum no deserto ali da Palestina. E este tipo de árvore, ela não tem... É comum que se veja nos dias de calor pegar fogo, porque não tem folhagem, ela é muito seca, é um arbusto muito seco. Então, aquela árvore pega fogo, porém ela se consome pelo fogo e é destruída. Mas Moisés percebe que, foi o que eu li no versículo de número 3, que a árvore pegava fogo, mas o fogo não a consumia. Então Moisés percebe que aquilo não era algo natural. E como eu disse lá no início, tudo que não é natural é espiritual. Então Moisés entende que ele estava vendo uma visão espiritual sobre alguma coisa. E aí no versículo 4 diz que o Senhor percebeu que Moisés virava para ele, virava para olhar. E aí então Deus, do meio da sarça, grita: Moisés, Moisés. E aí ele diz: olha, não te chegues para cá, porque a terra que tu pisa
é terra santa, então tira a sandália dos teus pés. E a primeira coisa que a gente precisa entender isso é que Moisés viu, que Deus viu que Moisés se virava, ou seja, que se voltava para ele. Então preste atenção, toda vez que eu e você tomamos um caminho em direção ao Senhor, toda vez que nós nos voltamos ao Senhor, toda vez que nós buscamos ao Senhor, o Senhor percebe em nós essa atitude e ele começa a trabalhar na nossa vida. Por quê? Porque é impossível para nós voltar-se para Deus da mesma maneira que nós estamos, da mesma maneira que nós nos encontramos hoje. Então Deus libera uma palavra para você, para Moisés: olha, você não pode vir a mim com as coisas que você está trazendo consigo. Você não pode ir até o Senhor, irmãos, carregando as coisas do teu passado. Tem crente, tem gente, homem e mulher de Deus, que entra na igreja, mas quer continuar sendo aquela pessoa que era no passado. Sabe uma coisa que eu aprendo com Pedro? Nós observamos que quando Jesus foi preso para ser crucificado, Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha de um dos soldados, do qual nós sabemos que o nome era Malco. E nós sabemos que durante os 3 anos da caminhada de Pedro com Jesus, Pedro carregou também aquela espada. Mas uma coisa que eu percebo é que o texto diz que ele deixa a espada. É impossível, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, que eu permaneça no estado que eu me encontrava antes. Há um tempo de transformação, sim, claro, há um tempo. Para Pedro, durou 3 anos e até um pouco mais. Mas houve uma mudança. Agora, quem determina o tempo da mudança não é Deus, somos nós. Porque Jesus causou transformação por onde passou. E Pedro caminhava com ele. E por que Pedro não foi transformado? Era porque Jesus não queria, ou porque queria simplesmente constar na Bíblia que Jesus restaurou a orelha de um soldado romano? Não, é porque Pedro não permitiu ser mudado, ser moldado daquilo que ele trazia com ele. Ou seja, Pedro não se permitiu deixar a espada. Neste caso de Moisés, era as suas sandálias, era as coisas que ele carregava do Egito. Quando nós nos voltamos para Deus, percebemos que não adianta purificar uma parte da nossa vida, mas manter as outras como estiverem. Por exemplo, Moisés dizia consigo, isso aqui é uma conjectura, tá, irmãos? Eu não estou no Egito, eu não me dobro a outros deuses, eu não ando mais com os pagãos, eu me arrependi de ter matado aquele homem, eu já não sou mais o mesmo. Isso é suficiente para que eu me aproxime de Deus em santidade. Mas as suas sandálias, elas diziam outra coisa a seu respeito. Elas diziam: eu tenho medo de ser quem eu sou, de ser quem eu fui chamado para ser. Eu tenho medo de perder aquilo que eu tinha quando estava no palácio. Eu tenho medo de esquecer aquele momento, aquele tempo glorioso que eu vivi no palácio. Então, muitas vezes eu e você não perdemos na nossa personalidade, no nosso caráter, aquilo que Deus há muito rejeita. E por que não perdemos isso? Porque ainda queremos ter aquela autoridade que tínhamos antes de conhecer Jesus. Perdemos aquela... temos medo de perder aquela... majestade que tínhamos antes de conhecer a Jesus. E isso é muito comum no nosso meio. Nós temos hoje, eu tenho ouvido falar nesses dias, voltar a se falar nesses dias, algo que se falou muito no início dos anos 2000, lá falou-se mais um pouco novamente por volta de 2010, sobre paternidade espiritual. E, amados, nós temos muitos crentes que não estão órfãos na igreja, mas não conseguem se submeter
aos seus pais espirituais, aos seus pastores, aos seus líderes, apóstolos, cobertura espiritual, seja lá o que for. Por que isso? Porque não conseguem deixar aquela glória que eles tinham no passado. Na cabeça de Moisés, Moisés dizia, eu posso virar para lá. Eu posso olhar para isso, eu posso entrar num caminho de santidade e me aproximar de Deus, mas as suas sandálias diziam assim, eu ainda quero ser aquele homem, amém? Eu ainda quero ser aquela pessoa. Eu estou caminhando aqui, eu estou nesse caminho, mas eu não esqueço do que eu fui no passado. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E aí é um texto muito interessante que se encontra em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 1. Diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então Moisés, ele não conseguia compreender o poder da santidade, que a santidade, ela consiste em deixar as sandálias, ou seja, em deixar tudo. É impossível que você seja aperfeiçoado no temor de Deus, seja santificado no temor de Deus, se você não consegue se separar daquilo que você era no passado. E santidade ou santificação é exatamente isso, é ser separado, ser santo, é ser separado. A santificação é o processo pelo qual eu me separo do mundo, eu me separo das coisas que existem aí fora, eu me separo até de mim mesmo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas o mal que eu não quero está constantemente diante de mim. Então, nós temos práticas de vida que muitas vezes são práticas das quais o Senhor não se agrada. E aí Deus, ele não é aquele Senhor que é chato. Sabe, irmãos, patrão é diferente de Deus. Deus é Senhor. E isso é uma coisa que nós precisamos compreender. Se você quiser anotar isso, anote isso. Patrão é diferente de Senhor. O patrão, ele diz assim para você, olha, você precisa usar este uniforme. E aí você vai usar o uniforme. Aí um dia você vai sem uniforme, você vira para o patrão e fala assim, olha, hoje eu estou sem uniforme porque eu não consegui lavar o uniforme. E aí o patrão vai dizer para você assim, tudo bem, mas não deixa isso se repetir. E aí uma segunda vez você encontra o patrão e você está sem uniforme, ele vai te perguntar por que você está sem uniforme. Ele vai dizer, aí você diz, olha, eu estou sem uniforme porque não deu tempo de eu trocar de roupa, ou aconteceu um acidente, me sujei, precisei trocar de roupa. Na terceira vez, quando você encontra o patrão e você está sem uniforme, o patrão, se é um patrão mais compassivo, ele vai aceitar a tua desculpa, senão ele vai pegar você e vai mandar você para o departamento pessoal e vai te despedir, né? Mandar embora. Agora, o Senhor não. O Senhor é diferente, porque o Senhor, ele tem servos. No contexto bíblico, né? Os senhores, eles tinham escravos, servos, né? Aqueles trabalhadores que não eram dispensados, né? Eles permaneciam o tempo pelo qual a lei os permitia permanecer, e se eles desejassem, eles poderiam permanecer na casa e tinham a sua orelha direita furada para marcar que aquele escravo decidiu por si só permanecer. E aí então o Senhor, ele chega, e suponhamos a mesma ideia de que você é um funcionário, né, um empregado, e tem o seu uniforme. O Senhor, ele chega e diz, filho, por que você está sem uniforme? E aí você diz, olha, eu não pude lavar o uniforme, e ele vai e se afasta. Na segunda vez ele pergunta para você, filho, por que você não está de uniforme? E aí você diz, olha, eu tive problemas e sujou e aconteceu alguma coisa, eu precisei trocar o uniforme. E ele vai e se afasta um pouco mais.
E aí na terceira vez ele fala, filho, por que você está sem uniforme? E aí você dá mais uma desculpa, olha, eu não tive como colocar uniforme porque eu me atrasei. E o Senhor se afasta ainda um pouco mais. Você percebeu que eu fui fazendo esse gesto com a câmera, eu fui me afastando da câmera? É isso que Deus faz. Ele não nos manda embora. Guarda isso no teu coração. Deus nunca te mandou embora, amado. Deus nunca desistiu de você. Ele nunca te abandonou. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem em suas mãos recolhidas que não possa abençoar, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus é Senhor, Deus não é patrão. Se Deus fosse o patrão, Ele nos pagaria todo mês. Se Ele fosse o patrão, Ele nos mandaria embora no primeiro dia, porque não somos dignos de estar na sua presença. Mas Deus é Senhor, e Ele nos pagou enchendo-nos com a sua graça, nos dando do seu Espírito que são eternos, nos mantendo na sua presença. E aí, irmãos, Ele sendo Senhor, Ele se aproxima de nós. Se nós estamos sentindo-nos afastados de Deus, ou não estamos pegando a vibe, a visão, fluindo na onda que o Espírito está caminhando, é porque nós não estamos próximos assim. Nós precisamos entender como Deus tem se manifestado para que a gente possa caminhar. E a coisa aonde nós mais percebemos a manifestação de Deus é na santidade. Muitas vezes nós não conseguimos andar em santidade porque nós ainda queremos viver o que tínhamos no passado. E a Bíblia é bem clara, quem está sujo, suje-se ainda. Meu amado, se você caminhar, tomar um banho e caminhar descalço pela casa e voltar a tomar banho, todo o seu corpo precisa ser lavado novamente. Porque não dá para santificar uma área da nossa vida, para transformar uma área da nossa vida, sem permitir que Deus transforme ela toda. Então, eu quero falar para você uma palavra com paternidade espiritual. Quando eu peguei os meus filhos, já bem novinhos, todos os três, eu tinha por hábito de levá-los comigo para o chuveiro e dar banho neles no chuveiro. Eu não gostava de dar banho na banheira, porque no chuveiro eu tinha a oportunidade de estar próximo deles e lavá-los. A Bíblia diz que nós somos lavados com água limpa, ou seja, a santidade nos aproxima do Senhor. Minha mãe normalmente fala que nós precisamos estar nos braços do Pai, no colo do Pai. E para você estar no colo do Pai, você precisa estar santo. A primeira coisa que a gente faz, eu que sou pai, eu posso falar isso. A criança fez cocô, você pega a criança assim o mais distante possível e aí você vai e entrega para a mãe e fala assim, ela fez cocô, tem que trocar a fralda. Não é verdade? Se a gente não faz isso como pai, caso do César, que normalmente era ele quem cuidava da Laura e precisava trocar a Laura, se a criança estiver no colo de alguém, a pessoa está lá brincando com a criança, ai que bonitinho, cuti-cuti, que legal, docinho, que belezinha, ih, fez cocô, toma aqui pai, toma aqui mãe. Por quê? Porque quando há algo sujo, tudo está sujo, aí você pega a criança, amados, você limpa a criança, troca a fraldinha, passa só um lencinho umedecido. Vamos ser honestos, você acha que isso é limpar? O legal não seria você pegar e dar um outro banho na criança? É claro, obviamente, criança não pode tomar 10, 20 banhos por dia, mas o ideal seria que lavássemos. E às vezes a gente está só passando lencinho umedecido. Querido, preste atenção. Lencinho umedecido não te faz santo. O que te faz santo é ser lavado por inteiro, amém?
E eu quero liberar algumas palavras sobre santidade na tua vida. Eu disse que esta live, ela seria uma chave para mudança da tua mente. É literalmente uma chave para mudar a sua mente. Quando você pega essa chave, sabe aquela ideia de você vira a chave? É isso que eu quero fazer para você. Eu quero que você pegue esta chave que está sendo dada através dessa live e você vire a chave na tua mentalidade. É uma chave para mudar a tua mente, para você pensar diferente. Eu não posso mais ser aquela pessoa que eu sempre fui. Eu não posso mais ser a pessoa que eu estou acostumado a ser. Eu não posso mais caminhar da maneira que eu tenho caminhado nesse tempo todo. Então, para isso, Deus está te entregando esta chave. Amém? Então, a primeira palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é que santidade é deixar para trás o tempo de glória. Se no passado você foi uma pessoa extremamente importante, se no passado você brilhou, se você já teve coisas importantes, se você já teve casa luxuosa, carro luxuoso, se você já viveu algo muito importante e hoje Deus tirou isso de sua vida, não queixe, não chore, não questione, porque o tempo daquela glória não se compara à glória que em nós há de ser revelada, é o que diz a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Então, querido, preste muita atenção nisso. A glória que em nós há de ser revelada não se compara com aquela glória que nós tivemos no passado. Olha, no passado eu fazia, eu acontecia, hoje você faz e acontece aquilo que Deus permitir. O apóstolo Paulo nos ensina muito isso, um homem de tamanha envergadura. Ele diz assim: não digamos faremos isso ou aquilo, mas digamos, se Deus permitir, faremos isto ou aquilo. Então, entenda o que Deus está dizendo para você. Você precisa mudar a sua mentalidade e deixar aquela glória do passado, porque é impossível que um novo entre na sua vida antes que o velho seja removido. Jesus não fez uma nova aliança antes de cumprir a antiga aliança. A antiga aliança, ela exigia um sacrifício perfeito e Jesus fez um sacrifício perfeito. Depois ele nos dá uma nova aliança, uma aliança no seu sangue, no qual exige de nós que nós agora entregamos a nossa vida a Ele de uma maneira completa. A segunda palavra que eu quero liberar sobre a sua vida: santidade é ir na direção daquilo que te purifica. Moisés, quando viu a sarça, ele desejou ir à sarça. Deus não o proibiu de ir à sarça. Deus proibiu de que ele fosse com a glória do passado. Então, santidade é ir em direção daquilo que te purifica. Depois de remover as sandálias, Moisés foi até diante da sarça. E preste atenção, a Bíblia diz que o ouro purifica, o fogo purifica o ouro. E nós sabemos que todas as coisas, é o que diz a Bíblia, são purificadas pelo fogo. Inclusive no livro de Coríntios, no capítulo 14, diz que se a obra de alguém for de palha ou de feno e essa obra não permanecer, ela será salva, sendo que pelo fogo. Porque o fogo purifica todas as coisas. E eu não estou aqui falando sobre salvação. Estou falando sobre obras, amém? Então, para que ninguém confunda aí, dizer, porque houve um tempo aí que havia alguém que dizia que todos seremos salvos, uns serão salvos pela graça e outros pelo fogo. Não é nada disso, isso não é bíblico, é herético ou herege, né? Nós somos salvos mediante a graça do Senhor. Efésios diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Porém, as obras são purificadas
e provadas pelo fogo. Então, santidade é ir na direção daquilo que te purifica. Moisés, ele tirou a sandália porque ele quis deixar a glória do passado e desejou ser purificado como o ouro é purificado pelo fogo. E a última palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é que santidade é entrar para ser moldado e sair para ser liberto. Eu vou pedir para que seja fixado aí nos comentários, por gentileza, as três palavras que eu estou liberando na tua vida. Se você não fixar no comentário, quiser estender suas mãos, receba isso. Santidade é deixar para trás o tempo de glória. Santidade é deixar para trás o tempo de glória. Santidade é ir na direção daquilo que te purifica. E santidade é entrar para ser moldado e sair para ser liberto. Amém? Terceira palavra que eu estou liberando sobre a tua vida. Santidade é entrar para ser moldado e sair para ser liberto. Entenda o que acontece com Moisés. Ele entra e é moldado pelo fogo. Deus manda que ele tirasse a sandália e ele tem uma visão do sobrenatural. Ele foi forjado. E quando Moisés sai, ele sai liberto das amarras do Egito, do mundo. Muitas vezes nós queremos ser libertos, mas ainda não fomos moldados. Queremos ser libertos, mas não passamos pelo fogo. A Bíblia diz que se eu passar pelo fogo, chama não queimará sobre mim. Então preste atenção. Deus não diz que você não deve passar pelo fogo. Ele diz que se você passar pelo fogo, vai ser como a sarça. Vai arder em chamas, mas não vai te consumir. Amém? Meu pai já botando no comentário. Primeiro é deixar para trás o tempo de glória. O segundo, santidade, é ir na direção do que te purifica. Amém? Então, querido, Deus quer moldar a sua vida para que então você saia deste lugar liberto. Eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem um pouco mais. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 amigos de Daniel. Estes homens não se dobraram à estátua de Nabucodonosor e eles foram presos. Deus havia dito a eles que não se dobrassem. E eles dizem então para Nabucodonosor, ele diz, se o Senhor a quem servimos permitir, seremos salvos. Se ele não desejar, nós não seremos salvos da fornalha. Eles estavam para ser lançados em uma fornalha de fogo ardente, e isso deixou essa resposta de pessoas moldadas, deixou Nabucodonosor tão irado que ele pega e acende a fornalha 7 vezes mais quente. E aí então eles são lançados na fornalha. Estava tão quente que aqueles homens que ali estavam jogando Sadraque, Mesaque e Abidnego morrem por conta do calor da fornalha. E o texto diz que do alto, onde estava Nabucodonosor, ele observava os 3 homens caminhando livremente dentro da fornalha, e com eles havia uma 4ª pessoa que era semelhante ao Filho dos Deuses. Então preste atenção, o fogo ardia, ele queimava sobre eles, mas não os consumia. Quando eles saem da fornalha, eles entraram lá presos, porém moldados. Quando eles saem da fornalha, eles foram libertos. E a palavra de Nabucodonosor foi: todo o povo se dobrará ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, amado, preste atenção.
Santidade é deixar para trás o tempo de glória. Foi minha mãe que fixou lá no comentário. Santidade é ir na direção daquilo que te purifica. E santidade é entrar para ser moldado e sair para ser liberto. Amém? Prosseguindo, para nós concluirmos essa palavra, lembrando que o tema da live é santidade consiste em deixar a sandália. Se você me segue no Instagram, você pode procurar no IGTV lá pelo tema e você vai achar essa live salva. E se você quiser depois ruminar mais sobre o assunto, você vai poder ruminar mais. Irmãos, santidade não é fácil. Muitas vezes a gente fala de santidade, mas santidade não é um negócio fácil. Santidade gera medo. Moisés, depois de tudo aquilo e de se tornar o grande ícone de Israel, ele diz, antes de se tornar o grande ícone de Israel, de ver aquela visão, de ouvir a voz de Deus, ele diz para Deus: eu não posso falar, minha língua é pesada. Porque ser santo gera medo. Às vezes a gente tem medo de não falar determinadas coisas, ou até mesmo de falar determinadas coisas, porque fica com medo de, isso pode ofender, ou isso pode magoar. Mas não, irmãos. Quando estamos em santidade, precisamos assumir uma postura de não praticarmos aquilo que o mundo pratica. Isso gera medo. Para Moisés, falar para o povo que eles seriam libertos e anunciar para Faraó que ele estava em pecado e por isso Deus pesaria sobre ele a sua mão, gerou um medo tão grande que a língua de Moisés pesou. Segunda coisa, é muito difícil ser santo sozinho. Querido, se você pensa que você vai conseguir viver uma vida de santidade fora de Cristo ou fora da igreja, eu quero dizer para você que é quase impossível. E por que eu estou dizendo quase impossível? É porque a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Mas eu e você não somos Deus. Eu prefiro considerar a possibilidade de que eu vá cair. E quando eu considero essa possibilidade, eu consigo pensar em caminhar o tempo inteiro junto com o Senhor, pois Ele me permite não cair. Se você está de pé, é porque o Senhor tem te mantido de pé. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se você não caiu, é porque Deus está te sustentando. É muito difícil ser santo sozinho. E Moisés entendeu isso, porque ele era um homem que ele trazia consigo toda a experiência do Egito, e ele tinha medo porque na sua experiência ele havia matado um homem. Nas suas forças e convicções ele havia matado um homem. Então Moisés, ele temeu ser santo sozinho, e Deus então enviou Arão, seu irmão, para caminhar com ele. Ei, querido, se você sente dificuldade de caminhar, se você tem dificuldade de buscar andar em santidade, procure alguém para te trazer paternidade espiritual, alguém para te discipular, alguém para poder te orientar, para quando você sentir-se fraco e desejar as coisas desse mundo, você possa passar a mão no telefone, no WhatsApp, ir na casa da pessoa e falar: ora por mim, porque eu tenho pensado em fazer alguma coisa que não é devido, não condiz. Quando o teu coração começar a julgar, quando o teu coração começar a deduzir aquilo que Deus não está falando, você chegar para alguém e falar assim: olha, eu preciso compartilhar algo com você, eu estou sentindo isso no meu coração e eu acho que isso não é bom. Todo mundo precisa de companhia para ser santo. E ovelhas precisam de paternidade espiritual, de pastores que acompanhem as suas vidas. Pessoas para você ouvir.
e para que possam ouvir você. Querido, o que eu tenho feito nesses últimos dias é oferecer paternidade espiritual. Deus tem honrado e trazido algumas pessoas para que a gente dê cobertura, além da igreja, algumas pessoas que a gente possa cuidar. Pessoas que me ligam e falam, pastor, o que eu faço nessa situação? Como proceder? Deus quer que você caminhe com alguém. Se você desejar, caminhe comigo. Se você desejar, caminhe com o seu pastor, se você pertence a uma outra denominação. Mas caminhe próximo. Do mesmo jeito que Arão e Moisés caminharam próximos durante toda a sua trajetória. E por fim, santidade mostra sinais visíveis. Tudo que Moisés recebeu se revelou diante de Israel. Preste atenção, aquilo que Deus te revela no oculto, ele manifesta no meio do povo. Ei, ouça isso. Tudo que Deus te revela no oculto, ele manifesta diante do povo. Não foi Arão que fez os sinais, mas foi Moisés quem tinha recebido de Deus. Ele recebeu lá na caverna quando a sarça ainda ardia e não se consumia. E aí ele chega diante de Israel e ele faz os sinais que Deus o havia dado. Ele não fica mostrando nem exibindo para ninguém os sinais. Ele não fica mostrando nem exibindo para ninguém aquilo que ele recebeu. Na hora certa ele revelou. Essa é a diferença de revelação e exibição. Tem gente que gosta de se exibir diante dos outros, falar assim, eu sou da igreja tal, porque a igreja tal faz isso, porque lá tem tantos membros, porque eu tenho esse ministério, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, querido, para com isso. Deus revela no oculto. Deus libera no oculto, mas revela no meio da congregação. E ele revela em tempo oportuno. E isso é revelação, amém? Tem gente falando, tem gente que fala, né? Graças a Deus, eu posso louvar de fato a Deus que não acontece no nosso meio. Mas tem gente que fala o que Deus não mandou falar e faz aquilo que Deus não mandou fazer. Amém? Então eu quero falar para você nessa noite, libere as tuas sandálias. Libere as tuas sandálias nesse momento. Eu quero liberar sobre a tua vida uma unção de santidade. Se você tem tido dificuldade para caminhar na presença do Senhor por conta da santidade, eu quero liberar sobre a tua vida esta unção. Pastor, então a partir de agora eu não vou pecar, não, querido. Você continua sendo um pecador que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porém, a tua vida vai ser transformada, porque você vai começar a se aproximar de Deus cada vez mais. Então, eu quero liberar sobre a tua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns minutos. Eu vou pedir ao João que coloque a música que eu pedi para ele preparar para mim. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a tua vida nessa hora uma unção de santidade. Não é uma unção que te coloca num pedestal, não é uma unção que te coloca num lugar diferente dos outros, mas é uma unção que te aproxima do Senhor. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai entender a vontade dele para a tua vida e os mistérios que ele tem para você. Aquilo que ele falar no teu coração, ele vai manifestar diante da congregação. Amém? Então, Deus vai transformar a tua vida. Quem se prende aos prazeres do mundo, a ser um príncipe no Egito, ou ao serviço daquilo que é conveniente e convencional,
como Moisés estava apacentando as ovelhas, o que todo mundo fazia e não fazia diferença, não tem tempo para viver em santidade e ser liberto das sandálias. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem se prende aos prazeres desse mundo e faz aquilo que é comum, não tem tempo para se aproximar de Deus. Você precisa fazer aquilo que não é comum. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a tua vida isso nesta hora. Santidade não são para pessoas comuns, são para pessoas que se aproximam de Deus, para pessoas que desejam estar perto dele e ser transformados por ele. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar essa unção sobre a tua vida. E quero dizer para você, em nome de Jesus, seja liberto em nome do Senhor Jesus, para que você seja santo e ande em santidade. Amém? Amados, você pode procurar no Facebook e assistir essa mensagem depois novamente. Você pode também ver pelo Instagram, vai ficar salvo lá. E amanhã eu me comprometo de estar colocando no YouTube e encaminhando a todos os meus contatos, como sempre faço. Mas não deixe de pegar essa chave, não deixe de pegar essa palavra de transformação que vai mudar a sua mente. Amém? Amanhã, 19 horas, nós teremos live no Facebook da Yara Silvana. Às vezes ela traz um pouquinho, que nem semana passada, ela teve um problema, saiu um pouquinho mais tarde do trabalho, mas fique ligado que tem uma palavra poderosa também para você. Nós temos live às terças com a nossa irmã Rosinha. Quinta-feira eu estou fazendo a live e o César também faz a live na quinta-feira às vezes. Nestes últimos tempos, só eu fiz nessas últimas 2 quinta-feiras, depois que mudamos, né, reabrimos. Mas nós também vamos ter o irmão César trazendo uma palavra para você. Na quinta-feira, eu vou estar sempre trazendo uma palavra de transformação, uma palavra revelada de Deus para este momento específico. Na sexta-feira, live com a irmã Dayara, às 19 horas, mais uma vez, só para você seguir a sequência. Terça no Facebook, Rosinha de Almeida. Quinta-feira, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram e pelo meu canal do YouTube. Na sexta, live com a irmã Dayara. E domingo, nós temos culto. Nós temos culto ao Senhor. Às 18 horas, por enquanto, ainda neste período de pandemia, estamos fazendo culto às 18 horas. O culto não está começando às 18 horas em ponto, amados, porque nós precisamos de não aglomerar, então a gente precisa entrar com tranquilidade no culto, como são as orientações que foram passadas às igrejas. Então, a gente precisa que seja dessa maneira. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero ministrar uma palavra sobre a tua vida e encerrar a live dessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo os nossos irmãos que estão aqui conosco nesta hora e que eles possam receber do Senhor a força e a capacidade para serem santos. Porque a tua palavra diz, seja santo como eu sou santo. E, Pai, me coloco à disposição para trazer paternidade espiritual sobre a vida deles e que eles possam caminhar de uma maneira que os sinais se revelem sobre eles. Assim oramos e abençoamos no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e estamos juntos. Amém. Deus abençoe a sua vida.